Olá, bebês, beleza? Bem-vindos ao Stargate Chorou, eu sou a Star, para quem chegou aqui agora, eu sou uma bruxa profissional que mora no topo de uma montanha aqui em Portugal, no topo da Serra da Estrela. Hoje a gente vai estar falando aqui no Papo Reto do Pastor Miguel, esse menino aí que tá aqui, ó, no vídeo. Pastor Miguel é um pastor mirim, ele tem 14 anos, se eu não me engano, e ele prega um monte de coisa que vocês vão ver aí. Já era para ter feito esse vídeo há 2 dias atrás, mas eu estava com um problema na minha garganta, não estava sentindo muito legal. Tava uma chuva aqui gigantesca aqui em Portugal, na montanha, que eu achei que tinha acabado o tempo de chuva. A gente sabia que ia ter mais uns dias, mas eu não sabia que ia ter mais um dilúvio, porque não para mais de chover aqui na Serra da Estrela. Então, eu tava muito barulho para gravar, eu tava com dor de garganta, não tava me sentindo bem, não tava legal. Por isso que eu não gravei, mas gravei a Lady Gaga ontem. Quem não viu o vídeo da Lady Gaga vai ver. E até um detalhe do show da Lady Gaga, uma menina me colocou que ela foi no show e tudo que eu falei que ia acontecer no show, ela falou que ela viu acontecendo antes de ver meu vídeo. Ela viu meu vídeo depois que ela já tinha ido no show e ela falou: nossa, eu vi tudo que você falou. Depois vai lá ver o depoimento dela no show, a respeito do show, no comentário. Mas vamos lá, vamos falar agora do Pastor Miguel. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês e aí eu vou explicar o que eu acho dessa história, tá? Que foi o que me perguntaram, que um monte de gente me mandou mensagem falando pra eu falar desse caso. Vamos lá, vamos assistir aqui o menino. Pastor Mirim tem dominado a internet nas últimas semanas no Brasil. Ele chamou a atenção não só pelo seu jeito de se comportar e falar como um adulto, mas também pelas suas profecias e frases sem sentido, como essa. E claro, a mais viral de todas, Of the King the Power. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Miguel Oliveira, um adolescente de 14... Peraí, deixa eu só falar aqui agora disso. Bebês, ele tá falando em línguas ali, né? Eu quero primeiro já pedir, não pedir desculpas, mas me dar uma excuse aqui para as igrejas pentecostais, para as pessoas que me assistem que são evangélicas. Eu não estou metendo pau em você e nem em igreja pentecostal. Eu tenho amigas que participam da igreja evangélica. Para mim, todas as religiões são válidas. Todas, tá? Então, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que ele está fazendo aí é falar em línguas. Mas as pessoas, elas não entendem o que está escrito na Bíblia, que é falar em línguas. Tem uma passagem na Bíblia que ela começa a falar na língua nativa daquela pessoa, tá? Que eles falar em línguas, mas não é falar em língua. Tipo assim, se eu estivesse aqui no Brasil e chegasse um cara alemão e eu nunca falei alemão, e eu começasse a falar alemão com o cara, porque eu estou possuída. Então, eu estou falando a língua do cara, que eu não deveria saber o que é a língua dessa pessoa. E a outra coisa, falar em línguas em relação à língua dos anjos. As pessoas não entendem que são línguas muito antigas. Tipo o hebreu, o sumerian e todos os feitiços que são feitos. Por exemplo, eu sou bruxa. Para eu fazer uma invocação, eu falo em hebreu. Agora você vai falar, mas você fala hebreu? Não, eu não falo. Vocês sabem que eu já morei em Israel, já estudei até hebreu, mas eu não falo fluentemente hebreu. O que eu faço? Eu pago uma pessoa que está em Israel, um israelita, e essa pessoa, ela fala a pronunciação que você deve fazer, tá? Na hora que você está preparando o feitiço, né? Porque na hora quem faz mesmo é minha avó quando ela desce em mim. Mas na preparação precisa falar palavras-chave para aquele pentagrama estar, as chaves estarem lá, que é o feitiço em si. E para fazer todos os feitiços, tem palavras em hebreu, tá? Que é a linha que eu sigo. Tem palavras em hebreu e vários símbolos eu tenho que escrever em hebreu também. Se você escutar hebreu, você vai achar que é uma língua antiga. E você vai achar que é uma língua dos anjos, vamos colocar assim. Porque não tem nenhuma pronunciação. Cash Hamesh, a pronunciação é tão difícil, juro por Deus, é tão difícil. Eu tentei estudar hebreu e eu tive uma dificuldade enorme. Eu falo
holandês, eu falo inglês, eu falo um pouco de espanhol e falo português. Nem no holandês eu tive uma dificuldade tão grande do que eu tive com o hebreu. Para você escrever, é horrível. Para você decorar o Aleph, é horrível. É muito difícil mesmo. Por isso que as pessoas elas acham que ele está falando em línguas. Não é que ele está falando uma coisa que não tem nexo. Tem nexo, mas é uma língua que é uma língua já que foi morta. Por exemplo, se vem um demônio que fala em Sumerian, por exemplo, é uma língua já morta. Entendeu? Então, como isso? Aí a pessoa fala, não, mas você está falando em línguas. Não é que você está falando em línguas, cara. Isso não existe, falar em línguas. O que existe é você tratar com entidades muito antigas que falavam naquela língua, por exemplo, em hebraico, em aramaico. Isso que é o, entre aspas, falar em línguas. Não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Vamos lá. 15 anos de Carapicuíba, em São Paulo, se tornou viral por pregar de forma madura, imitando pastores adultos. Ele afirma ter começado a pregar aos 3 anos de idade após ser milagrosamente curado de surdez e mudez, o que por si só já gerou questionamentos nas pessoas. E seu sucesso vem do seu estilo performático, profecias e frases sem sentido, como a já citada. Isso eu vou ter que falar uma coisa certa. Essa pessoa, esse menino, ele treinou desde pequeno para ele fazer essa performance que ele faz. Ele é um ótimo ator, eu vou colocar assim. Ator, imitador, ele tem talento. Ele tem talento para imitar. Tem. Ele é um ótimo imitador, sim, com certeza. Of the King the Power. E essa expressão virou um meme gigante no Brasil, sendo ironizada, com várias recriações, como uma versão do Kiko do Chaves. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy was not. E até foi transformada em música usada em edits. Of the king, the power, the man, the best. Desculpa. Na verdade, essa frase tem origem em uma expressão usada em 2018 pelo pastor. Desculpa. Miguel. Estados Unidos, of the King, the Power, Perry, hey. Eu, senhor, peraí. digo, o Japão é meu e... Deixa eu falar uma coisa agora. Isso aqui. Claro que esse menino foi cria desse pastor aí, tá? Pelo que eu vi, pelo estilo e tudo, foi cria desse pastor aí. Você consegue ver, tá? Supostamente, essa minha opinião, que essa pessoa aí, ela está fazendo uma performance. Todas as pessoas que lidam com religião, bebês, todas as pessoas que lidam com religião, não... Você tá pegando uma pessoa muito fragilizada, tá? Muito fragilizada, muito desesperada para ela acreditar num cara desse aí. Porque não é possível. E eu não vou falar, não, mas é porque esse tipo de religião, as pessoas não têm educação, ou não têm isso. Não é isso, não é. Não é. Tá? Eu já falei, eu tenho amigas pessoais minhas que fazem parte da igreja evangélica. E as minhas amigas são todas inteligentes e maravilhosas, tá? Sinceramente, desculpa, mas eu só me envolvo com pessoas que têm a mesma vibração que eu tenho. Ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa então, eu tô falando que eu admiro pessoas que fazem parte da igreja evangélica. Então, eu não vou falar pra você que, não, todas as pessoas que fazem parte disso, que acreditam nisso, são pessoas idiotas. Mas, se você está numa situação fragilizada na sua vida, você pode acreditar. Você pode acreditar. Você não já chegou, vamos colocar agora em numa outra ramificação da vida, de você acreditar de uma pessoa, que depois, quando você sai daquele feitiço, você fala, nossa, como é que eu acreditei nisso, cara? Como eu fui idiota. Até num vendedor esse cara deve ser um ótimo vendedor, cara. Ótimo. Até num vendedor de um shopping, que você entra numa loja, a pessoa faz aquele encanto em você, você compra, você gasta mais, você podia, quando você sair do shopping, você sai daquilo e fala, nossa, o que eu fiz? Por que eu gastei esse dinheiro? Quando você chega em casa com aquele monte de sacola, quando a serotonina sai do seu corpo, você chega em casa com aquele monte de sacola e fala, nossa, o que eu fiz? Por que eu gastei esse dinheiro? Isso acontece. Essas pessoas são treinadas para isso. E esse menino está sendo treinado para isso.
para isso. Viram a galinha dos ovos de ouro, porque o que a gente não pode tirar desse garoto é que ele tem uma ótima maneira de se comunicar. Por quê? Porque ele foi treinado desde os 3 anos de idade. Coloca qualquer um, dentro de qualquer local, desde os 3 anos de idade, que essa pessoa, quando ela tiver 15, é 11 anos que ela tá fazendo isso. 14, né, ele tem. Então, 11 anos que ele tá fazendo isso. Ela vai estar perfeita, ela vai estar mestre. 11 anos sendo treinada para fazer a mesma coisa, em qualquer coisa. Você pode colocar uma criança que dentro de um clube de luta, quando ele tiver 14 anos, ele vai estar sendo campeão de luta. Você coloca uma pessoa, quando ela tiver 3 anos, dentro de uma escola de qualquer língua vamos colocar uma língua bem difícil, de árabe, tá? Ou de hebreu, ou de mandarim, que é difícil pra caramba também. Quando ela tiver 14 anos, ela vai estar incrível. Ela vai estar muito bem. Então, você não me fale, não, mas é que ele tem talento. Não, cara, ele só tá dentro treinando a mesma coisa faz muito tempo. Ele pode ter até um talento, sim, tá? Eu acredito até que tenha, tá, bebês? Mas essa pessoa está sendo treinada para uma coisa desde que ela tem 3 anos de idade. Ele mesmo falou. Que ele começou a pregar quando ele tinha 3 anos de idade, que ele foi curado de um milagre, que ele não conseguiu, ninguém consegue comprovar que ele nasceu sem tímpano, que ele nasceu sem cordas vocais. Claro que colocaram essa história na cabeça dele. E os pais desse garoto, que não apareceram até agora? Da onde saiu essa história? Cadê os laudos? Ele não nasceu em 1800, que não tem laudo, não tem nada, não tem documentação. Se ele tivesse nascido dessa forma, em algum lugar ia ter uma documentação falando, mesmo que a casa dele tenha queimado. Algum lugar ia ter a documentação. No hospital onde ele nasceu, em algum lugar ia ter a documentação. Então não vem me contar essa lorota, tá? Só que eu acredito que se você colocar na cabeça de um moleque de 3 anos de idade que ele é o suprassumo, ou que ele é ele fala que ele é um profeta, quando o moleque tiver 14 anos de idade, ele vai acreditar plenamente que ele é um profeta. A mente dele, o caráter dele foi baseado, construído em cima que ele é um profeta. Você acha que eu aqui vou falar pra ele na internet que ele não é, ele vai acreditar? Não. Ou você vai? Não. O cara foi... O entendimento dele, do eu dele é como ele é profeta. Vamos lá. The King, the Power. Agora pertence a mim. Alguém disse, ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best. Não tem como não rir, cara. Fire! Não tem como não rir. Não tem como não rir. Não tem como não rir. Isso não existe. Não existe você, em uma linha religiosa, você falar que isso daí é o Espírito Santo falando, ou qualquer meio de comunicação com o espiritual. Porque o meio de comunicação com o espiritual não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Ele tenta fazer, eu vi ele fazendo até umas rodando e tal, que eu acredito que ele tirou até de religiões, outras religiões também faz essa roda, porque você precisa fazer a energia girar, você precisa. Só que ele rouba as coisas de outras religiões e ele coloca ali e faz aquela salada de fruta, né? Mas eu acredito que não seja ele, cara. Eu acredito que são as pessoas que estão por trás dele que está lucrando com este garoto, tá? É o que eu acredito. Milagres e profecias, o que divide opiniões. Críticos o acusam de fingir milagres e explorar a fé das pessoas para ganhar dinheiro. Um dos episódios mais polêmicos ocorreu quando ele rasgou supostos laudos médicos durante um culto, afirmando curar doenças graves. E diante de toda essa repercussão, recentemente o Conselho Tutelar decidiu proibi-lo de pregar. Como todo grande viral da internet, o Miguel virou um meme, principalmente por misturar o inglês com o que ele chama de língua dos anjos, algo que foi muito ironizado nas redes. Não há uma tradução exata para o que ele disse em Of the King, the Power, são palavras soltas em inglês, comuns em pregações performadas, para soarem imponentes e espiritualizadas. No entanto, nós podemos associar o The King, o rei, a Deus, e The Power, o poder, e ficar algo como o poder do rei, o poder ao rei. Apesar das polêmicas, Miguel continua sendo uma figura viral nas redes sociais, com seus memes, falas e performances. O próprio Of the King, the Power, todo mundo tá me zoando, eu parei de fazer. Agora eu escolhi uma língua para falar com os jovens, o italiano, o brain hot italiano. Agora eu só falo assim, ó,
Brr, brr, patapim. É miolo capielo, miolo deslinha. Tum, 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 sahur. Bom, vamos lá. Para fechar aqui, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a culpa daí é desse mentor, desse cara, tá? Que parece que é esse pastor aí que apareceu. Esse cara tá fazendo essa pessoa crescer com esse... Bom, tá dando as diretrizes, né? Tá grooming esse menino, supostamente, para ir nesse direcionamento de pregação. Eu acredito que esse menino, o caráter dele foi criado desde os 3 anos de idade, desde que ele começou a pregar, com essa história, talvez até ele mesmo acredita que ele foi curado, que houve um milagre, que ele nasceu sem cordas vocais e sem tímpano. E eu acredito que os pais dele e as pessoas que estão lucrando com isso também fazem parte dessa cúpula que fazem esse menino acreditar que ele é um profeta. Eu acredito que ele até acredite mesmo que ele é, tá? Só que eu acredito nele? Não. Eu não acredito nele. Porque eu sei que o Espírito, ele não fala dessa forma, tá? E eu acredito que é uma coisa muito equivocada essa história de falar em línguas, tá? Desculpa das pessoas da igreja pentecostal aí, tá? Mas não é o que vocês estão pensando falar em línguas. Tá? Se você pega uma entidade que fala uma língua suméria, você vai acreditar que ela está falando em línguas. Não, ela está falando algo coerente numa língua que existiu, mas é uma língua morta. Tá? Se você pega uma entidade que fala em hebraico, é uma língua que você nunca escutou na vida. E parece mesh, mesh, remesh, blá, blá, clash. Parece. Mas tem um intuito. Eu, por exemplo, eu pago alguém. Todas as vezes que eu vou fazer uma invocação, eu pago uma pessoa em Israel para fazer a pronunciação para mim, somente das palavras. E enquanto eu estou fazendo o meu mise en place, antes do ritual começar, quando estou fazendo o pentagrama, que é aí que eu tenho que repetir, andar e repetir, que demora horas para fazer isso, e desenhar, enquanto eu estou desenhando aquela palavra em hebraico, que é escrevendo, né? Mas para mim é desenhando que parece um desenho. Quando eu estou escrevendo a palavra em hebraico, no lugar que eu tenho que colocar dentro do pentagrama, que às vezes é na cabeça do pentagrama, às vezes é no leste, no oeste, depende do feitiço que for. Quando eu tô lá escrevendo, eu tenho que falar a palavra, por isso que eu tenho que saber como é que se fala. Porque eu estou falando a língua daquela entidade que eu estou chamando. Senão ela não vai entender. Senão eu tô brincando, eu não sei se entende, que eu também não vou falar eu sou a mais foda, eu sei de tudo. Não, mas é para ser feito dessa forma. Aí você fala, Star, mas... pessoas trabalham diferentes. A alta magia, pelo que eu saiba, pelo que eu estudo e pelo que eu... Como é que eu vou falar isso? Pelo que eu vivo de alta magia, pelo que eu estudo de alta magia, os meus ensinamentos, tá? O que me ensinam, o que eu continuo aprendendo, eu preciso fazer dessa forma. E não existe essa coisa de falar em línguas. Para você, se eu tô falando aqui para você, se eu começar a conversar com você em mandarim, talvez você ache que eu estou falando em línguas, mas não, eu tô falando uma língua que existe lá na China. Existe. Só que como você nunca escutou e o som é tão diferente, você acha que eu tô falando algo que não tem nexo. Porém tem, igual a outra lá cantando a Shakira, quando ela estava sendo possuída. Aí a pessoa vai fingir que ela está sendo possuída por um demônio, por isso que ela está falando línguas, não tem nada a ver isso, gente. Sim, demônios e entidades, principalmente antigas e poderosas, falam, mas são línguas que são línguas mortas, ou línguas muito antigas igual o hebraico, por exemplo. Aí você fala, mas você poderia, por exemplo, aprender com o ChatGPT. Nem dá. Se você pedir para uma coisa dessa para o ChatGPT, ele fala, eu não falo. Você quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Chat, você pode falar para mim, em hebraico, um feitiço, Clavículas de Salomão, feitiço 4. Eu não posso ajudá-lo com isso. Se precisar de ajuda com informações ou outras dúvidas, estou aqui para ajudar. E por que você não pode me ajudar com isso, chat?
Eu sou programado para promover um ambiente seguro e respeitoso. Por isso, não posso fornecer ou discutir práticas que envolvam feitiços ou magia. Se precisar de ajuda com outras informações ou temas, estou aqui para ajudar. Entenderam o perigo disso? Vocês entenderam? Que nem um programa, um chat, uma inteligência artificial não pode repetir essas palavras. Vocês entenderam? Porque, por isso que eu pago alguém em Israel para falar para mim. E não é que a pessoa fala a frase inteira, o feitiço inteiro. Não, ela vai falando umas palavras e eu vou fazendo o feitiço gravado, né, bebês? Eu decoro e vou fazendo o feitiço. Porque ela fala, eu não vou falar, tipo, a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra para fazer a frase inteira. Não, ela fala da 10ª, aí depois ela fala a primeira e eu vou escrevendo. E aí eu decoro e na hora que eu estou fazendo lá o mise en place, né, escrevendo o feitiço no pentagrama, eu vou repetindo, falando o feitiço. E aí eu vou falando com a ordem certa, porque aí eu tô chamando. Aí eu tô fazendo a invocação. Só que quando chega, quem faz é minha avó. Para você tem que entender, entendam, isso não é o que vocês estão pensando. Um demônio não vai chegar numa igreja e vai fazer a mulher tremer e vai falar um monte de igual a mulher fez lá, o The King, The Power, The Nothing. Pelo amor de Deus, bebês. Pelo amor de Deus, tá bom? É isso que eu tenho para falar, não acredito nisso. Tchau. Obrigada. The King, The Power, The... É idiota.